Terça-feira, 18 de março, segunda edição do dia, e hoje a gente vai mergulhar num assunto que, bom, nunca sai completamente de pauta no Brasil, né? Racismo estrutural e desigualdade. É uma questão que infelizmente acompanha a história do nosso país desde sempre, né? Pois é, a gente separou aqui um material bem bacana para nossa conversa de hoje, com foco nas iniciativas, nos desenvolvimentos mais recentes, né, nesse combate ao racismo e à desigualdade. A ideia, como sempre, é trazer para você que está ligado aqui com a gente, informação de qualidade, mas sem enrolação. Uma visão geral, objetiva e, claro, aprofundada sobre os pontos-chave, né? Sem perder tempo com detalhes desnecessários. Eu sei. E já que a gente está falando de desenvolvimentos recentes, acho que vale a pena começar pela entrevista da ministra da Igualdade Racial, né? Sim, sem dúvida. A fala dela trouxe alguns pontos importantes, né? Principalmente essa ênfase na reconstrução e no fortalecimento de políticas públicas, né? Voltadas para populações que historicamente foram marginalizadas. E ela destacou bastante as comunidades tradicionais de matriz africana, né? Exatamente. Acho que é um sinal de que o governo está buscando colocar essa questão racial, né, num lugar de mais destaque na agenda política. E como isso se traduz na prática? Tipo, além do discurso, o que está sendo feito de concreto? Bom, um exemplo bem prático é o decreto que institui a Política Nacional para Comunidades Tradicionais de Terreiro de Matriz Africana. Ah, legal. E essa política, ela serve para quê, assim, do dia a dia? Qual o objetivo dela? Basicamente, garantir o respeito, a proteção e o reconhecimento, né, dos terreiros e de outras comunidades de matriz africana como patrimônio cultural e religioso do Brasil. É porque, infelizmente, a gente ainda vê muita intolerância religiosa, né? Muita discriminação. Lembra daquele caso trágico da criança que teve o colar religioso arrancado na escola? É uma situação lamentável, né? Esses episódios mostram como ainda é urgente a gente combater o racismo e a intolerância religiosa. E essa política, esse decreto, né, é um passo importante para isso. É como se ele criasse assim, um ambiente legal e institucional, né, que protegesse essas comunidades. Exatamente. Fortalecendo os mecanismos para denunciar, para punir agressões e também para conscientizar, né, sobre a importância da diversidade religiosa. Legal. E saindo um pouco do âmbito religioso, a gente teve em março do ano passado, né, o lançamento do Pacote pela Igualdade Racial. Um dos destaques foi o programa Aquilomba Brasil, né? Isso. O pacote, no geral, ele demonstra uma vontade de encarar a questão da desigualdade racial de uma forma mais ampla, né, com várias frentes de atuação, e o Aquilomba Brasil foca especificamente nas comunidades quilombolas. E o que ele faz na prática por essas comunidades? Bom, ele atua em várias áreas, né, direitos territoriais, acesso a serviços públicos, preservação da cultura, da identidade. A ideia é dar mais apoio e garantir que essas comunidades tenham condições de se desenvolver plenamente. E dentro desse pacote, teve uma medida que gerou bastante debate. A meta de 30% de negros em cargos comissionados, né? É uma medida que visa enfrentar, né, essa subrepresentação histórica da população negra em cargos de poder. Uma tentativa de ter uma administração pública mais diversa, né, que reflita a composição da sociedade. E que também possa contribuir, né, para a criação de políticas mais justas e inclusivas. Agora, mudando um pouco de assunto, gostaria de trazer à tona uma questão que tem se tornado cada vez mais urgente, né? O racismo ambiental. Muita gente talvez não seja familiarizada com o termo. Pois é. De forma resumida, a gente pode dizer que racismo ambiental é quando as injustiças ambientais, né, atingem de forma mais intensa grupos raciais minoritários e comunidades mais pobres. E no Brasil isso se manifesta de várias formas, né? Comunidades que são mais vulneráveis a desastres naturais, a poluição, que sofrem com a falta de saneamento básico, de infraestrutura. Exatamente. A gente viu isso, por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Quilombos e terreiros foram duramente atingidos, mostrando como essa vulnerabilidade social se soma à questão ambiental. E muitas vezes essas comunidades ficam localizadas em áreas de risco, né? Resultado de um processo histórico de marginalização. Sem dúvida. E aí, quando acontece uma tragédia como essa, a gente vê claramente como a questão racial e a questão ambiental estão interligadas. Falando em questão ambiental, o Brasil e a Colômbia levaram uma proposta bem interessante para a ONU, né? Buscando o reconhecimento dos povos afrodescendentes na Convenção sobre Diversidade Biológica. É uma iniciativa importante, né? Que reconhece o papel fundamental dessas comunidades na proteção da biodiversidade. Porque historicamente eles são guardiões da natureza, né? Tem um conhecimento tradicional muito rico sobre o meio ambiente. Exatamente. E essa proposta visa integrar esse conhecimento ancestral, né, nas estratégias globais de conservação. Passando agora para um tema mais delicado, a gente não pode deixar de falar sobre racismo e segurança pública no Brasil, né?
É um assunto que, infelizmente, ainda é muito presente na nossa realidade. A gente vê isso nos dados de letalidade policial, né? Que mostram um claro viés racial. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um dado assustador. Um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil. É um número que nos faz refletir sobre a urgência de mudar essa realidade. E o governo tem tentado, né, implementar mecanismos de controle sobre as forças de segurança, mas tem encontrado bastante resistência. Principalmente de alguns governadores e de setores mais conservadores, né? O que acaba dificultando a criação de políticas mais transparentes, mais eficazes no combate à violência policial. Mas o governo tem buscado alternativas, né? Como, por exemplo, a atualização do programa Juventude Negra Viva. Que visa, né, oferecer mais proteção e oportunidades para jovens em comunidades marginalizadas. Legal. E no âmbito legal tivemos um avanço importante em janeiro do ano passado, né? Com a sanção da Lei 14.532. Essa lei equipara a injúria racial ao crime de racismo, né? O que significa penas mais severas para quem comete esse tipo de crime. É um passo importante, né? Para que a injúria racial seja realmente punida com o rigor que ela merece. Sem dúvida. É um reconhecimento da gravidade desse ato como uma manifestação de racismo. E para a gente finalizar nossa conversa, acho que é fundamental a gente reforçar, né, que as políticas públicas de promoção da igualdade racial não são um favor, né, são uma obrigação do Estado. Exato. É um dever constitucional garantir que todos os cidadãos tenham as mesmas oportunidades, combater as desigualdades. E a gente sabe que o caminho é longo, mas pelo menos a gente não está vendo um esforço para se avançar nessa luta, né? O Brasil está buscando de forma ativa superar o racismo estrutural através de várias políticas, mudanças legais, com foco nas comunidades tradicionais, na justiça ambiental, na segurança pública. E para você que está nos ouvindo, fica a reflexão, né? Como você pode contribuir no seu dia a dia para combater o racismo e a desigualdade? Como você pode usar essa informação que a gente trouxe aqui para lutar por um Brasil mais justo? Essa é a pergunta que fica, né? O que cada um de nós pode fazer para mudar essa realidade? E com essa reflexão, a gente encerra o podcast de hoje. Lembrando que a gente está no ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. E fique ligado, porque a partir de segunda-feira, dia 24 de março, o Pavecast terá 3 edições diárias. Às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, além da nossa edição tradicional de sábado, ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.